Então, bom dia a todos. Vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre o viés cognitivo. Eu acho importante trazer esse tema aqui, na nossa mentoria e supervisão em terapia cognitiva comportamental, porque é um tema que às vezes a gente não sabe como conduzir muito ali com o paciente. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Ficou grande? Vamos vendo, eu tô conseguindo ver. Sim. Ah, então tá ótimo. Ainda não ficou grande, não. Não ficou? Só- Não, tá só Tô vendo as telinhas do lado. Tá. Calma aí, deixa eu descompartilhar e compartilhar novamente para ver se vai grandão. Porque daí Grandão pra você fica. agora. E agora, vamos ver se compartilhou grande. Yes. Sim, Ótimo, muito bem. Então, o que que nós pensamos, né? Porque às vezes vemos até em rede social o povo falando viés cognitivo, ai, compre aqui, não sei quantos viés cognitivo. O que que de fato é isso e como que a gente age, né? Na TCC para a gente explorar profundamente esses padrões de pensamentos distorcidos com os nossos pacientes, com os nossos clientes. Então, nós falamos hoje, né, na supervisão de caso, exatamente isso. Vamos aplicar terapia cognitiva comportamental, né? Vamos identificar e fazer intervenção na TCC de verdade. Agora, deixa eu ver como que eu vou passar aqui, que não tá passando. Foi. Ai, aqui Foi. ficou distorcido a escrita, mas É, depois eu você mando para vocês, tá bom? Porque tem parece algumas. grego. É, tem algumas letras, na verdade, do que eu utilizo, às vezes o Canva, assim, que o PowerPoint não lê. Mas depois eu arrumo e mando para vocês bonitinho o PDF, tá? Mas o que são vieses cognitivos? Eles são as distorções cognitivas, são pensamentos automáticos ali que a gente tem, né? E qual a proposta do Aaron Beck, né? Que é o pai da TCC? É que esses viés, eles emergem ali de esquemas cognitivos disfuncionais. Então, que a gente precisa pensar como o paciente está pensando sobre esses pensamentos, né? E que ele é desenvolvido ao longo da vida daquela pessoa. Então, quando a pessoa fala assim, ai, TCC só trabalha o aqui e agora, a gente já pode mostrar que através dos pensamentos automáticos isso não é uma verdade, porque ao longo da vida daquele cliente, ele vai criando esses viés cognitivos, esses pensamentos disfuncionais que vão ativar a crença central negativa desse paciente, né? Então, por que que a gente precisa identificar a crença negativa do paciente? Porque é através dela que vão surgir ali os pensamentos automáticos, viés cognitivos daquele paciente. Então a gente precisa ver, ele tem uma crença de desvalor, de desamparo, de desamor. Qual é a crença do meu paciente? Qual é a história de vida? Porque é tão importante que ele preencha a anamnese, né? A gente precisa saber ali como foi a história daquele paciente. E isso vai moldar o pensamento automático do paciente, porque criam ali padrões onde eles vão ali tendo os viés cognitivos deles, adequados ou inadequados, né? Funcionais ou disfuncionais. E por que identificar isso na clínica, né? Quando a gente está falando ali de psicoterapia? Porque o diagnóstico ele vai ser mais preciso. Esse viés específico ele está associado a transtornos, como pode ser uma catastrofização na TAG, né, uma leitura mental na fobia social, né, uma despersonalização ali numa depressão. Então, quando a gente identifica, a gente consegue formular o caso de uma forma muito mais detalhada, personalizada, com uma hipótese, né, para aquela crença central, as intermediárias, muito mais eficaz. Trabalhando ali no sofrimento do paciente. Então, a formulação do caso é mapear
aquele paciente em cima do diagnóstico mais preciso, para a gente fazer realmente uma intervenção mais direcionada. Tá? Conhecer ali, dominar o viés daquele paciente, vai fazer com que a gente escolha técnicas cognitivas muito mais eficazes para o perfil específico daquele paciente. Né? Então, se é uma TAG, se é um bipolar, se é uma depressão maior, se é um toque, né? Então, qual for ali, mesmo que ele venha com um diagnóstico, nós precisamos ali trabalhar pensamentos automáticos, crenças disfuncionais, crenças intermediárias, né? Aplicar o modelo cognitivo para daí fazer uma formulação de caso, fazer um plano de ação para entrar com as melhores técnicas cognitivas para aquele caso, tá? Por mais que você fale assim, hey, eu sou especialista em ansiedade. Ok, aquele paciente teve uma história diferente do outro paciente. Então, a Mariazinha vai ter uma história de vida diferente do Joãozinho. E eu vou ter que fazer uma formulação de caso diferente para cada um. Então, é importante a gente olhar isso com amor, né? Com compaixão. E quais são os principais vieses cognitivos que aparecem ali na TCC? Então, a gente apresenta ali a catastrofização, né? Então, quando nós falamos de catastrofização, nós falamos de uma pessoa que pega uma situação e transforma numa situação muito maior, né? Então, apresentar o pior resultado possível de uma situação, ignorando alternativas mais prováveis. Por exemplo, se eu falhar na prova, minha vida acabou, né? Gente, também vê muita leitura mental. Então, assumir, né? Eu imagino o que você está pensando sobre mim sem ter muitas evidências. Então, assumir saber o que os outros estão pensando, geralmente de forma negativa. Ela não me cumprimentou, definitivamente me odeia, né? E personalização. Atribuir a si mesma responsabilidade por eventos negativos externos. Por exemplo, meu filho está mal-humorado, eu devo ter feito algo errado para ele, né? E pensamento dicotômico. Ver situações em termos de tudo ou nada, 880, sem graduações intermediárias. Por exemplo, ou eu faço tudo perfeitamente ou sou um fracasso total. Ou eu faço dieta rígida 100% ou eu não faço dieta nenhuma e vamos engordar. Então, esses aqui são os principais vieses cognitivos que acaba apresentando aí no nosso dia a dia na clínica. Outros vieses que podem aparecer ali na nossa prática clínica. Abstração seletiva, então focar exclusivamente nos aspectos negativos de uma situação, ignorando os positivos. Então, o paciente ele faz um filtro ali, né? Ele filtra a realidade, mantendo apenas evidências que confirmam sua crença negativa. Aparece muito aqui em casos de depressão, aquela pessoa que está desesperançosa, né? A supergeneralização, que nós sempre falamos aqui, né? Então, tirar conclusões amplas a partir de um único evento negativo. Então, fui rejeitada nessa entrevista, então nunca mais vou conseguir um emprego. Então, tem um padrão ali muito comum também apresentado na depressão. Se uma coisa não dá certo, nada vai dar certo. Eu já tentei, então não adianta tentar mais nada. Um raciocínio emocional, né? As próprias emoções como evidência da realidade. Realidade essa, né? Que como, por exemplo, sinto que sou incompetente, portanto, devo ser incompetente mesmo. As emoções, elas se tornam provas e provas de verdades absolutas. Quem aqui já pegou um caso desse, né? Então, mas você viu aquela situação? Aquela situação, eu me saí dessa forma, então não adianta tentar, porque sempre eu vou me sair dessa forma. Então, aqui aparece muito em fobias sociais, por exemplo. Eu passei mal
apresentando um trabalho lá na frente, então eu sempre vou passar mal apresentando um trabalho lá na frente. E na verdade, não. Aqui aparece outra vez, gente, aquela letra estranha, mas eu vou corrigir para mandar para vocês, tá bom? Eu vou trocar as letras e faço e mando certinho. Que é a minimização ou magnificação. Que quer dizer que diminui os aspectos positivos e amplia os negativos, e vice-versa aumenta, né, o negativo, diminui o negativo e aumenta o positivo. Pacientes deprimidos frequentemente magnificam as suas falhas e minimizam as conquistas pessoais, né? Então, pacientes bipolares também fazem isso. Então, a gente vê que eles também podem apresentar esse viés frequentemente ali na prática que a gente tem na clínica. E como identificar esses vieses na sessão, na prática, né? Como que é tudo isso? Sinais verbais a observar. Então, o que ele verbaliza para a gente que a gente precisa ficar de olho, seja na terapia online, seja na presencial. Uso de termos absolutos. Então, preste atenção na fala do seu paciente, esteja com atenção plena, ouvido 100% da sua atenção ali para o paciente. Como sempre, nunca, todo mundo, ninguém, né? O mundo inteiro. Então, essa generalização, esse absoluto. Afirmações sobre o futuro apresentadas como certezas. Não vai dar certo, não consigo, né? O meu futuro é incerto, o meu futuro vai ser ruim, eu tenho certeza disso, A nada vai recaiu mudar. ou eu caí? Eu tô aqui. Ah, e voltou, tinha travado. Ah, tá bom. Mas eu acho que é a Inter... minha. Eu acho que é, Lu. Dá uma olhadinha aí. Interferência sobre pensamentos alheios sem evidências concretas. Autoatribuição excessiva de responsabilidade por eventos externos. Eu sou a culpada, aconteceu isso por conta de mim, né? Não é evidências que a culpa é do outro, só eu que tenho culpa, né? Então, atribuição de culpa sempre voltada. Então, eles verbalizam isso, tá? E descarte rápido de informações positivas ou contraditórias. Ah, você falou isso, mas, né? Eu sei que eu sou assim, assim, assado. Ah, emagreci 1 quilo, mas ainda falta 20 quilos. Ah, eu não tive crise de ansiedade nessa situação, mas na outra eu tive. Então, a gente precisa perceber ali a fala do paciente. E ferramentas para a gente utilizar, né? Para a gente identificar tudo isso. Porque às vezes é aquele paciente que não fala muito. Então, a gente tem que ficar de olho. Registro de pensamentos disfuncionais, né? Então, o RPD, identificar, ali na identificação de situações, emoções, pensamentos automático, e a gente já utilizar o RPD com o debate socrático, perguntas que convidam à reflexão sobre essas evidências. Quais são as evidências que isso se comprova, né? E se isso realmente for verdade, você vai dar conta disso tudo? Então, fazer socraticamente um questionário com o seu paciente. Escalas de crença, mensurar o grau de convicção nesses pensamentos, porque a gente precisa ali pensar que o nosso paciente ele tem uma crença ativada quando ele tem um pensamento disfuncional, né? E aqui também saiu a escrita errada, mas segundo Aaron Beck, tem as técnicas para acessar crenças centrais subjacentes que a gente precisa utilizar, né? Então, qual a cor mesmo, Lu, do livro lá do Aaron Beck que a gente gosta das técnicas? Eu acho que o nosso é vermelho, mas eu acho que ele mudou, né? Verde agora. Eu lembro do nosso, né? Não é nem do. Não é do. É que tá lá na clínica. Não é do Aaron, não é do Jeff? Do Jeff, isso mesmo, É. verdade, verdade. Mas depois a gente Super íntima, manda, né? Do Jeff. é, Super íntima. a gente manda a foto da capinha dele para vocês, porque é bem legal utilizar também, tá? Ô, E Ju, pens- depois, se você puder, pega lá acho que tá na sala da Rê. Se não tiver, vai estar na minha.
E aí, por que o modelo cognitivo, né? No viés das crenças aí. Então, a gente precisa sempre começar os nossos atendimentos, isso precisa deixar muito claro para os nossos pacientes, o modelo cognitivo. Porque a gente tem ali que o paciente perceba uma hierarquia cognitiva. Ela não aparece do nada, ela vai surgindo realmente, né? A gente tem ali como mostrar isso e psicoeducar o paciente. Então, mostrar para ele que os pensamentos automáticos, por exemplo, vou fracassar nessa apresentação, é uma coisa que ela está mais assim evidente. Mas que após isso, né, nós temos camadas que vão aparecer, existem as crenças intermediárias, que são as regras, as atitudes que aquele paciente tem. Se eu errar, serei rejeitado. Um exemplo aqui dentro da apresentação. E o mais difícil de acessar, mas é onde a gente vai trabalhar, são as crenças centrais. Identificar a camada mais profunda daquele paciente. Eu sou inadequado, né? Então, eu sou inadequado. Se eu errar, eu vou ser rejeitado. E o que ele verbaliza para a gente, vou fracassar nessa apresentação, tenho certeza. Vou pegar uma DP, não vou dar conta, eu vou errar. Né? Então, a gente precisa ver que esses viés, eles atuam principalmente em níveis de pensamentos automáticos. E quando a gente identifica eles, fica mais fácil fazer o debate socrático com esse paciente, tá? E técnicas de intervenção na clínica que a gente vai utilizar ali. É... Psicoeducação sempre, gente. Sempre vamos psicoeducar o paciente sobre o viés cognitivo, a linguagem que ele vai estar usando, uma linguagem mais acessível para ele entender o que a gente está falando, tá? Não adianta trazer aqui literaturas, a gente tem que falar conforme o nosso paciente vai entender para ele nomear esse viés e reduzir ali a fusão cognitiva, aumentando, né, essa distância de observar aquele pensamento. Então, quando eu faço a psicoeducação com ele numa linguagem mais acessível, isso vai fazer com que ele identifique, né? Até se a gente for levar para o esquema que a Lu gosta tanto, hoje eu tô sendo o modo birrento, então eu faço distorções cognitivas em cima do meu modo birrento, né? Então, se a gente for falar de aceitação e compromisso, a gente está falando de fusão cognitiva mesmo. Precisamos identificar ali o paciente a entender o que é meu e o que é das minhas distorções cognitivas e a gente entender e fazer esse distanciamento ali, tá? Observacional. A reestruturação cognitiva, porque a partir do momento que eu consigo fazer isso, eu vou examinar as evidências a favor e contra o pensamento automático, com o debate socrático, gerando pensamentos alternativos mais equilibrados e funcionais para aquele paciente. E experimento comportamentais. Aqui depois de um tempo, né, a gente vai fazer isso. Você precisa identificar se o paciente ele está pronto para experiências comportamentais. Então, testar ali validade de crenças distorcidas, né, na prática, criando experiências corretivas que contradizem o viés de forma vivencial, né? Então, você vai fazer isso primeiro no consultório, depois você vai mostrar na prática com ele situações que ele já trouxe para você provar para ele que ele mesmo já faz isso. Então você vai nomear isso para ele. Olha, nessa situação que você não conseguiu apresentar, mas nessa e nessa aqui você já conseguiu apresentar o trabalho e se saiu muito bem. Não gaguejou, não tremeu e teve uma nota muito boa. E aí a gente vai contradizendo o viés dele, vivencial, tá? E depois a gente vai de forma gradativa fazendo exposições com esse paciente. Temos viés cognitivos por transtorno, então a gente vê que isso aparece no consultório também. Então, tem ali depressão, os vieses predominantes e o foco de intervenção, que é bem legal. Que saiu também uma letrinha meia doida aí, né? Então, depressão.
personalização, abstração seletiva, supergeneralização. Qual o foco de intervenção? Tríade cognitiva, o self, o mundo e o futuro. Como eu me vejo, como eu vejo o mundo e como eu vejo o futuro. Foco de intervenção é isso. Na TAG, catastrofização, intolerância à incerteza e foco de intervenção, reavaliação dos riscos e solução de problemas, tá? Depois eu arrumo e mando aí para vocês. Na fobia social, leitura mental, magnificação, previsão negativa. E qual o foco de intervenção? Experimentos sociais de dessensibilizações. No toque, fusão de pensamento, de ação, superestimação de ameaça. E o foco vai ser ali o RPR, né, que é a exposição de prevenção à resposta. No TEPT, temos personalização, supergeneralização e racionalização emocional. E o foco de intervenção vai ser no pensamento do trauma e reestruturação cognitiva com esse paciente, tá? Síntese, então, aqui que a gente tem na prática que a gente vai fazer com os nossos pacientes. Identificação antes de intervir, então a gente vai mapear o viés dominante desse paciente antes de iniciar a reestruturação, para evitar ali intervenções genéricas, pouco eficientes, né? Que o paciente às vezes acaba falando assim: ah, não tá dando certo, acho que eu vou parar essa terapia. Então, primeiro a gente tem que ter certeza quais são os viés, quais são os pensamentos automáticos desse paciente para entrar com ação, tá? Ali eficaz para o paciente, para ele não desanimar, essa terapia está demorando demais, eu não vejo evolução. Use o RPD como instrumento de diagnóstico contínuo, tá? Contínuo, não é só uma vez. Vamos usar continuamente com o paciente. Trabalhe, o nosso trabalho, ele é colaborativo. Então, a gente precisa olhar para esse paciente, porque ele faz parte do processo dele. E o que está ali? O imprevisto colaborativo é a colaboração da TCC, do paciente e do psicólogo, e dos seus próprios pensamentos. Eles são receptores passivos de correção. Então, aqui a autoexposição ela vai entrar muito bem. Então, você fazer uma autoexposição em prol da terapia vai entrar nesse trabalho colaborativo. Você vai falar de uma experiência sua, onde você tinha um viés cognitivo e que você conseguiu socraticamente fazer essas mudanças ali e que funcionou e que hoje as coisas estão muito melhores. Integre os níveis cognitivos do seu paciente. Então, a intervenção sustentáveis que abordam tanto pensamentos automáticos quanto as crenças centrais e que alimentam ali criando mudança na estrutura duradoura. Toda vez que aquele paciente vier com pensamento automático, ele já automaticamente vai fazer um debate socrático, onde ele vai entender qual a crença que está ativada e fazer uma estrutura, né, diferente de mudança ali de pensamento disfuncional para um pensamento funcional e que isso vai durar mais frequentemente. Isso é uma prática que, conforme a gente vai fazendo, se torna automático. O que a gente vai percebendo? Que o paciente, ele vai começar a fazer isso automaticamente. Nossa, já tive uma distorção aqui. Nossa, já tive um viés conforme minha crença. E essa identificação precisa ser cognitivamente, tá? Então, o primeiro passo ali na clínica, ele vai ser a gente fazer as identificações dos vieses e qual a interferência da crença central daquele paciente no viés dele. A partir dali, a gente consegue fazer com que ele evolua nisso e perceba e faça mentalmente esse debate socrático dos pensamentos disfuncionais. Espero que vocês tenham gostado, que todos tenham aproveitado bastante e a próxima aula a gente tem mais alguma técnica bacana.